parte inicial, a gente vai falar somente do tratamento, tá? Mas para a gente poder falar sobre isso, a gente tem como referência bibliográfica de vocês realmente o Vilar, né? Que é o livro. Mas, nesse ano, a ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, fez a diretriz brasileira no tratamento farmacológico da obesidade. Então, a gente vai usar isso como norteador mesmo, porque depois do boom das medicações, se fez necessário criar uma diretriz porque as pessoas estavam fazendo coisas na cabeça, né? E como muitos dos livros ainda não estão atualizados, porque as medicações estão surgindo praticamente todo dia, então a diretriz a gente tem que mais atualizado e vai ser o que a gente vai usar, tá? A diretriz ela é muito extensa, não precisa, é claro, de vocês saberem tudo. O que precisa ter mais atenção está aqui na aula. Então, eu puxei já os quadradinhos da própria diretriz aqui para quando vocês forem ler, ser mais fácil de vocês se guiarem, tá? Eu sei que o Fábio já falou com vocês do diagnóstico, mas para a gente poder relembrar um pouquinho, a gente precisa saber quem tem indicação de tratar a obesidade, né? Então, pessoas que têm IMC maior ou igual a 30, ou pessoas que tenham um IMC maior ou igual a 27 na presença de comorbidades. Então, nesses dois casos, a gente pode pensar em começar um tratamento para a obesidade. A diretriz da ABESO de 2016, que era a antiga, falava que a gente deveria começar um tratamento farmacológico somente quando a gente tivesse falha de um tratamento conservador. O que seria a falha do tratamento conservador? Em um ano perdeu nem 5% de peso. Seria isso. Então lá em 2016 a ABESO falava, pô, em um ano você não perdeu nem 5% de peso, vamos começar a pensar numa medicação. Agora, essa nova diretriz já atualiza. Fala por quê? Não vale a pena esperar. Somente com a mudança do estilo de vida, com um tratamento conservador, é muito difícil a gente atingir uma perda de peso significativa. Então, deve-se considerar o tratamento farmacológico precocemente, com o objetivo de não deixar a obesidade evoluir, tá? Existem 3 tipos de tratamento para obesidade: o tratamento farmacológico, não farmacológico e o cirúrgico também. A gente vai começar falando do tratamento não farmacológico. E como primeira recomendação da diretriz da ABESO, eles já colocam para a gente. Recomenda-se que indivíduos com obesidade recebam intervenções de mudança do estilo de vida leve, de forma concomitante ao tratamento farmacológico, considerando que o tratamento combinado pode potencializar a perda de peso e a melhora de marcadores cardiometabólicos. É a primeira recomendação, com classe de recomendação 1, nível de evidência A. Então, isso aqui está em literalmente todo estudo de obesidade. É o que a gente tem de maior evidência atualmente. Não existe tratamento farmacológico se a pessoa minimamente mudar o estilo de vida. E a gente, como profissional de saúde, tem que saber como passar isso para o paciente. Não é falar, tem que fazer atividade física também. Tem que comer bem, tá? A gente tem que encaminhar para o nutricionista, a gente tem que orientar, se for no SUS, grupos de atividade, ou em particular, orientar um educador físico-social, tá? Para a gente poder entender um pouquinho melhor o que é a NEV, né? A NEV, ela é a medicina do estilo de vida e através dela são aplicados as mudanças do estilo de vida. A NEV, ela estuda 6 pilares para a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Obesidade é uma dessas, né? Então, ela estuda a alimentação saudável, a atividade física, a saúde dental, os relacionamentos, controle de tóxicos e a saúde do sono. Falando de obesidade, a gente vai falar muito mais de alimentação saudável e atividade física. No caso aqui é exercício físico, tá? A figura está errada. A atividade física eu estou fazendo quando eu ando. Exercício físico é programado, condicionado, tem tempo, tem carga, tem repetição. Então é exercício físico, tá joia? Quando a gente fala de obesidade, a gente está falando mais dessas duas questões. Quer dizer que o restante não seja importante? Não, mas quer dizer que os estudos no geral falam dessas duas coisas e é o que a gente vai precisar se atentar mais, tá bom? Falando de alimentação, recomendação número 2 da diretriz. Recomenda-se o aconselhamento nutricional voltado ao estabelecimento.
estabelecimento do padrão alimentar que promova a saúde cardiometabólica e reduza os riscos de deficiências nutricionais em longo prazo para indivíduos em tratamento farmacológico da obesidade. Não adianta a pessoa perder peso comendo miojo, que ela vai emagrecer, ela vai, se ela estiver usando, por exemplo, um monjá. Mas ela vai perder massa, ela vai ficar com deficiência nutricional, ela vai fazer hipoglicemia, então tem que emagrecer direito. Quando a gente está falando de uma dieta para emagrecer, será que a gente está falando de alguma específica? Low carb, cetogênica? O que vocês acham? Alguma específica vem à cabeça de vocês? Vocês acham que tem que regrar? Deve falar. Quando a gente está falando... Você falou que eu pensei, cara. Quando a gente está falando de alimentação, a gente está basicamente falando do nosso guia alimentar para a população brasileira. Vocês conhecem ele? O guia, ele é um documento brasileiro. Ele mostra tudo que a gente tem no Brasil de alimentos. Em determinadas épocas do ano você consegue se alimentar melhor disso. Dá dica de como produzir, de como fazer alguns alimentos. É muito legal esse aqui, depois eu coloco o PDF para vocês. E é basicamente isso que a gente precisa mostrar para uma pessoa com obesidade. O guia ele está sendo copiado no mundo inteiro, porque ele é realmente muito legal para a gente poder aplicar uma alimentação, indicar uma alimentação saudável para uma pessoa, que é basicamente estimular o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, imitar o consumo de bebidas alcoólicas, adoçadas, produtos refinados e os alimentos ultraprocessados. Mas tem também uma colinha que a gente pode usar. Nos estudos, o que tem de mais evidência é que a dieta mediterrânea, ou a DASH, né, seria o que tem mais benefício. Mas por quê? Porque basicamente ela faz isso aqui. Ela fala para a pessoa comer alimentos in natura, que é o que as pessoas, olha aquelas blusones, aquelas pessoas que vivem mais de 100 anos comem. Elas comem alimentos in natura, minimamente processados, nunca abriram um pacote na vida delas. E aí, por isso que a gente incentiva a dieta mediterrânea, que é a dieta láctea mediterrânea. Então, o plano nutricional ele tem que ser individualizado, adaptado às preferências do paciente, ao contexto cultural e socioeconômico dele. Não adianta eu querer que o paciente coma filé mignon se ele só pode comer assim. A gente tem que colocar o que ele precisa. Mas a nossa função como médicos é saber aconselhar a pessoa do que ela precisa se alimentar e não montar o cardápio nutricional. Isso é o papel do nutricionista. Mas a gente minimamente precisa saber dizer o que é bom e o que não é bom. Então, estimular, no geral, o consumo de alimentos in natura e minimamente processados. Os objetivos da alimentação: reduzir a adiposidade, preservar a massa magra, minimizar os eventos gastrointestinais que as medicações podem vir a causar e garantir a ingesta adequada de nutrientes. Joia? Falando do exercício físico agora, recomendação número 3 da diretriz. Recomenda-se que indivíduos em tratamento farmacológico recebam orientação para redução do sedentarismo e estímulo à prática regular de atividade física, que é exercício físico, com base na sua condição clínica e nas suas preferências pessoais. É claro que a gente vai fazer o que a Organização Mundial da Saúde recomenda, que é basicamente 150 a 300 minutos de atividade moderada ou 75 a 150 de atividade vigorosa. Como você sabe isso? Uma atividade moderada você faz e fala normalmente. Uma atividade vigorosa você vai fazer e vai começar a já respirar mais ofegante, vai precisar dar uma pausa e vai falar de novo. Porque como vocês fazem isso, pode em casa. Mas a gente vai também adaptar a condição clínica do paciente e o que ele gosta ou não. Não vou falar para ele fazer 300 minutos de bicicleta toda semana se ele não gosta e se ele não aguenta. Então a gente sempre vai tentar chegar nisso aqui com base no que a gente tem. Não é? E mais uma vez, papel do educador físico, a gente só tem que saber aconselhar. Não é? Os objetivos seriam otimizar a perda de peso, auxiliar na manutenção do peso perdido, porque quanto mais atividade física, mais massa magra, quanto mais massa magra, menor o reganho de peso depois que ele atinge o objetivo dele. Reduz riscos cardiovasculares e metabólicos, por motivos óbvios, a gente melhora nosso VO2, melhora cardiopulmonar
melhora da composição corporal. Tudo bem com tratamento não farmacológico? Vocês têm alguma dúvida? Tudo certo? Então agora a gente vai entrar numa parte um pouquinho mais densa. Qualquer coisa podem ir me interrompendo, porque senão eu vou falando, tá? Tratamento farmacológico. Então, retornando lá atrás, quem tem indicação, né? Indivíduos com IMC acima de 30 ou IMC acima de 27 associados a comorbidades. Recomenda-se o tratamento farmacológico em conjunto com intervenções de estilo de vida. Ele sempre vai falar isso. E vocês sempre vão ter que responder isso. Qual que é o tratamento do paciente do caso clínico X? Hepatite? Não. Mudança do estilo de vida, hepatite, tá? Isso cai em prova e geralmente os alunos erram, porque esquece de colocar. Não estou falando da minha, tá? Estou falando da média, da área, mas também comigo. Atualmente, no Brasil, a gente tem aprovado essas 6 medicações. Sibutramina, orlistat, liraglutida, semaglutida, tirzepatida e a associação de BUP com a naltrexona, tá? Essas 5, elas vão agir reduzindo o apetite, seja ele fisiológico, ou seja, realmente aquela pessoa está com fome porque ela está com deficiência nutricional, ou hedônico, que é um comer prazeroso. Preciso comer porque eu estou com vontade, preciso comer porque hoje eu estou triste. Então, essas medicações elas mexem nos 2 tipos de apetite. E aumenta a saciedade. O orlistat, por sua vez, ele vai diminuir a absorção de nutrientes dos alimentos. Em geral, a gordura, porque ele atua basicamente na lipase. Eu vou explicar para vocês lá na frente. Observem que nenhuma das 6 medicações aumenta o ganho gastroenergético. Isso não existe. Médico que fala que o seu metabolismo vai ficar mais acelerado com a medicação, isso não existe. Nenhum remédio vai aumentar o gasto energético de ninguém. A gente vai agir de outras formas. Ou você vai comer menos, ou você vai absorver menos. Tá? É claro que é uma consequência, mas não pode ser estratégia de venda, né? Falando da sibutramina. A sibutramina, ela vai inibir a recaptação de serotonina e norepinefrina nas fendas sinápticas do sistema nervoso central. Então, tem a fenda, eu não vou desenhar porque a habilidade é péssima, tem a fenda, a serotonina e a nora estão lá sendo gastas na fenda. A sibutramina vai entrar e vai impedir que ela seja gasta, ou seja, você vai ficar com prazer por mais tempo. Basicamente isso, o sistema de ação dela. Só que no sistema nervoso central, então uma droga central, ela mexe com tudo no nosso corpo. Então a gente tem que ter uma atenção porque ela tem muita contraindicação por ela ser de ação central, tá? Qual a diferença dela daqueles antidepressivos light? O que acontece? A serotonina aqui, ela é mais recaptável. A norepinefrina, ela é um pouquinho menos. Nos outros, nos IRS lá, né, que eles falam, é basicamente muita serotonina e muita nora. A diferença é basicamente na quantidade do coisa que ela age. Então, mas assim, ela não é igual. mas é muito... Hã? Então ela não é igual. Não é igual. Não é igual. Bom. Ainda mais que ela... A outra turma te perguntaram exatamente a mesma coisa. Ele até pesquisou no final a quantidade. É assim, uma porcentagem muito irrisória do que ela age aqui em comparação aos outros. Mas é basicamente quantidade de receptor que ela bloqueia no mundo, tá? Potência. A potência dessa medicação foi analisada através de 10 estudos, ensaios clínicos randomizados na realidade, com um N de mais de 2.000 participantes. Em relação ao placebo, foi visto que teve uma perda de 4,2 quilos. Em mais de um ano, tá? Esse estudo, ou seja, é uma perda bem pequenininha, né? Tem gente que com um monjaro perde isso aí em 2 semanas. 55% atingiram uma perda de peso de 5% e 28% atingiram uma perda de peso de 10%. Não precisem ficar gravando ou anotando isso aqui, tá, gente? Eu só preciso que vocês saibam que é uma medicação de alta, baixa ou média potência. No final vai ter um quadro colocando cada uma no local, só para vocês saberem, tá joia? Ela pode ser usada dos 18 aos 65 anos de idade. A dose inicial dela vai ser de 10 mg, depois a gente vai para 15 mg, até chegar em 20 mg, que é a dose plena.
Sempre uma tomada única diária e pela manhã. Receituário dela é o B2, aquele azulzinho controlado, e ela tem um termo de responsabilidade do prescritor em 3 vias. Por quê? Porque olha a quantidade de contraindicação. Foi o que eu falei no paciente 360 para quem estava lá. Quem lê o termo, não assim. Se eu tivesse lendo aquele termo e fosse minha única opção de tratamento, eu acho que eu preferia o control desse. E assim, os efeitos colaterais são realmente péssimos, boca seca, irritabilidade, insônia, obstipação intestinal. Por quê? Ação central. Então, não é seletivo. Então, é realmente muito ruim. E quando ela age no sistema nervoso central, ela faz taquicardia. Então, ela não pode ser usada em história de doença cardiovascular, cardiopatia, hipertensão não controlada, porque pode subir mais ainda a pressão, distúrbio psiquiátrico não controlado, transtorno alimentar, insuficiência renal ou hepática, gestação, lactação serão contraindicações em todas as medicações, tá? Então você vai se repetir. E diabetes associada a alguns dos seguintes: hipertensão, dislipidemia, tabagismo ou microalbuminuria. Vocês vão ver lá na frente que basicamente o que a gente tem no SUS atualmente é isso aqui, é essa diferença. Tratar a obesidade não é direito do paciente pobre atualmente. Ele não tem como tratar. E, no geral, o paciente do SUS, ele está aqui. Então, não tem nem o que fazer, basicamente. É muito difícil tratar a obesidade no SUS. Porque qual paciente do SUS atualmente não tem hipertensão? Que não tem uma diabetes com colesterol alto? No geral, os obesos, então, a maioria, o quê? Mais de 90%. Então, a gente fica sem ter muito para escolher, tá? Falando agora do orlistat. O orlistat, o mecanismo de ação dele é inibir parcialmente a lipase intestinal, que é a enzima responsável pela digestão de triglicerídeos, né? Logo, reduz a absorção de gordura. Uma pessoa me perguntou na outra turma: isso pode fazer o meu paciente ficar desnutrido, já que eu estou prejudicando a absorção dele? Pode, mas em muito longo prazo. Os estudos só começaram a mostrar alteração de absorção depois de 4 anos de medicação e uma absorção muito pequenininha, um estudo muito pequenininho. Mas, ainda assim, é uma medicação de muito baixa potência, então não sei se vale a pena. Olha só, 2,9 quilos em 1 ano. 54% atingiu uma perda de peso de 5% e 26% só atingiu uma perda de peso de 10%, que vocês vão ver lá no final que vai ser o nosso objetivo, pelo menos inicial, perder 10%. Vocês acham que vale a pena perder 2,9 quilos em 1 ano, tendo evacuação oleosa, aumento do número de evacuação, desconforto abdominal, urgência para evacuar, flatulência com descarga oleosa, incontinência fecal? Ninguém quer usar também, né? Pode ser usado a partir dos 12 anos de idade. A posologia, o comprimido vem 120 miligramas numa dose, só que os estudos foram feitos para dose plena, 360 miligramas. Deve ser tomado dividido, porque eu preciso que tenha alimento para ele poder agir. Então, eu estou tomando café da manhã, eu tomo, ou 1 hora após o café. Não adianta eu estar em jejum e tomar, porque ela justamente age, a lipase age no alimento. Então, se não tiver alimento, você vai fazer nada. Tá? Então, sempre tem que estar com o estômago cheio. Agora? E mais uma vez, os benefícios foram obtidos no uso da droga de 360. Benefício esse de 2,9 quilos. E vem médico falar que pode usar um mondial e depois, quando for em festa de criança, só tomar o Alistat, porque não merece mesmo. Está sendo picareta no mundo, né? Com o paciente, fazendo ainda ele fazer cocô com gordura. Ele tem alguns benefícios adicionais, eu chamei atenção para isso, porque acaba que às vezes é o que a gente tem também de mais fácil acesso por ele ser um pouco mais barato. Então, às vezes a pessoa está no SUS sem todas aquelas contraindicações da sibutramina, o Alistat é muito desconfortável, é uma perda de peso muito baixinha, mas, cara, às vezes você precisa entregar alguma coisa para o paciente, que seja 2,5 kg no ano. Mas pelo menos você não fala assim, né? Não tem nada para fazer por você. E aí ele tem alguns benefícios adicionais que você pode falar para o paciente, pelo menos sua DM2 pode ser que diminua um pouquinho, seu colesterol vai ficar um pouco melhor, para a gente saber também trabalhar com o que a gente tem, basicamente. Que acaba que o cenário de vocês aqui vai ser o SUS, assim que formarem, agora mais uma boa. Tá jóia?
Os efeitos colaterais já falei para vocês, e eles têm a contraindicação. Síndrome da má absorção, né? Colestase, gestação, lactação sempre e nefrolitíase. Tudo bem? Posso seguir? Sim. Falando agora da BUP com a naltrexona. A mesma coisa, a diferença aqui da ação, que aí você vai ver que ela é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, assim como a gente estuda lá na psiquiatria. A diferença é que aqui ela tem muito menos marcador aqui e mais marcador aqui. E esse marcador potencializa isso. Então é sempre um conjunto de coisas, tá? A associação com a naltrexona faz com que seja um medicamento para a obesidade. A BUP, então, vai inibir seletivamente a recaptação da serotonina, vai ficar mais serotonina disponível para gente. E a naltrexona é um antagonista opioide. Quando o receptor opioide ele é bloqueado, ainda mais serotonina fica disponível. Tá bom? Potência. Professora, só um minutinho. Mas no caso, então, a ele não é só indicado, então, em casos de Ele compulsão é um alimentar. antidepressivo. Sim, mas ele não é só indicado em casos de compulsão alimentar, ele pode ser. Não, é o tratamento para obesidade. Também, tá. Mas é muito legal, quando você vai aplicar o tratamento para obesidade, você tem que saber minimamente o padrão alimentar daquele paciente. Tem medicações que são melhores, tem medicações que são piores. Eu gosto de associar muito a BUP com pacientes que têm o comer muito emocional e ansioso. Então, o que eu faço? Eu entro às vezes com a tirzepatida e eu entro junto com a BUP. Aquele paciente que tem uma composição corporal que eu sei que não vai me custar muito para eu chegar na minha meta final. E aí, quando eu chego na minha meta, eu começo a espaçar a tirzepatida até eu poder tirar. Aí eu entro com a naltrexona. Então, ele ficou acostumado com a BUP, mas ele estava usando outra medicação para obesidade, só que como ela é muito cara, a gente quer tirar, e aí depois eu junto com outra. Entendeu? Entendi. Mas isso é questão de prática, tá? Não tá em livro nenhum, você não precisa saber isso para prova nenhuma. Tá? Potência. Uma perda geral de menos 5 quilos, comparado com o placebo. 55% atingiu a perda de peso de 5, 30% atingiu a perda de 10. Um pouquinho melhor, né? Mas ainda assim, não é grandes coisas. Ela pode ser usada a partir dos 18 anos de idade. A posologia dela. O comprimido ela vem com 90 mg de BUP e 8 de naltrexona. Na outra sala me perguntaram, mas eu não posso comprar a BUP separada e naltrexona separada para ficar mais barato? Não vai achar a BUP de 90 para comprar. Não entendi. Não vai achar a BUP de 90 para comprar. Aí você teria que manipular. E aí já entra em outra questão, que é mais manipular. Então, ainda assim, por isso que eu falo, essas duas primeiras opções são mais opções do SUS. A partir daqui, já começa a ficar um pouquinho mais puxado. Uma caixinha da BUP com naltrexona está uma média de 600, 700 reais. Ou comercial? Eu sou péssima pra isso, mas depois eu olho pra você. Mas eu até falei isso, eu não coloquei aqui porque eu não preciso registrar. Tem que saber a mulher. Sim. A posologia a gente tem que saber as doses são as. Não, minimamente começar o tratamento. Tá? Não precisa ficar decorando que você faz na primeira semana, na segunda, na terceira não, tá? Mas basicamente o que a gente faz? Como é uma droga que trabalha ali com recaptação de serotonina, antagonista opioide, você precisa se acostumar com aquilo, porque senão você vai ficar irritado, boca seca, né? Tudo isso. Então a gente vai introduzir a medicação, assim como a gente introduz um antidepressivo. A BUP a gente nunca começa com 300 mg, a gente faz 150, a pessoa que costuma a gente vai para 300, tá? Então a gente começa com um comprimido de manhã, na segunda semana a gente faz um comprimido de manhã e um por volta de 4 horas da tarde, depois a gente faz 2 de manhã e um por volta de 4 horas da tarde, até chegar a dose de estudo, que é essa aqui. Então, as pessoas costumam ter menos 5 quilos de peso em um ano quando elas usam 2 comprimidos de manhã e 2 da tarde. Sempre quando tiver isso aqui no final, só para vocês saberem que essa aqui é a dose plena, a dose do estudo. Tá joia? Professora, duas perguntas. Qual é a potência desse tratamento e como que a gente identifica a potência? Se é baixa potência, média potência, alta potência, se é muito baixa potência? Com base nos estudos. Não, sim, mas Esse estudo aqui qual é o limite? Tipo, 5 quilos em um ano. É média potência, alta potência? Entendeu isso que eu... tá. Não, então, a gente no geral, lá no final vai ter um quadro que vai mostrar para vocês verem. Mas a gente no geral vai avaliar o paciente com base no potencial de atingir 10% de perda de peso.
Mas no final eu vou explicar melhor, vou ficar Tá bom, perfeito. tá? Mas esse medicamento aqui, a bupropion, ela atinge no ano em torno de 1.5 quilos. Essa é a potência dela com base nesses ensaios clínicos que são analisados, porque a gente tem um livro de estudo, tá? Efeitos colaterais: náusea, vômito, constipação intestinal, cefaleia, tontura, boca seca, redução do limiar convulsivo, crise hipertensiva, glaucoma de ângulo fechado, intolerância ao uso de bebida alcoólica. Contraindicações: epilepsia ou condições de alto risco para convulsões, bulimia e anorexia nervosa, uso de analgésicos opioides, dependência de opioide ou abstinência de opioide, porque ela age diretamente lá, né? Disfunção hepática grave, gestação e lactação. Então também são várias contraindicações, então em geral é um grupo muito específico, é bem difícil da gente contraindicar, tá? Eu nunca contraindiquei para nenhum paciente não, que eu precisei entrar. Tudo bem com essa parte? Mais oral, medicamentos orais, que a gente vai entrar agora nos injetáveis. Joia? Vamos falar agora então da liraglutida. A liraglutida foi o primeiro medicamento injetável que chegou para a obesidade, para a gente aqui no Brasil. Ele é um agonista de GLP-1, né? A gente está escutando muito atualmente aí GLP-1, GIP, glucagon, que agora vai chegar a liraglutida. O GLP-1 ele é um peptídeo semelhante ao glucagon 1, que é naturalmente secretado pelas células L do intestino delgado. Então a gente já secreta. O remédio só vai estimular, agonizar aquele para poder sair mais. Principalmente nos períodos pós-prandiais, que o que ele faz, né? Ele vai promover uma maior resposta da secreção de insulina e vai reduzir a produção de glucagon pelas células alfa-pancreáticas. Além disso, vai diminuir o esvaziamento gástrico. Então, são 3 coisas que ele já está fazendo por nós, né? Por isso que, antes de tudo, é um medicamento para diabetes, porque ele aumenta a resposta da insulina, reduz o glucagon. Então, ele vai melhorar o nosso perfil glicêmico, certo? Apresenta uma meia-vida muito curta, de apenas alguns minutos. Então, é um medicamento que tinha que ser aplicado todos os dias para poder fazer efeito. Então, tem que levar para o trabalho, tem que se furar todos os dias, e foi feito com um paciente que já se fura todos os dias na glicose. Então, assim, era muito desconfortável, né? E, além de tudo, por ter essa meia-vida muito curta, a gente precisa programar o horário que a gente vai fazer essa medicação. Que é basicamente, eu volto na potência, tá? A gente tem que, se eu sinto mais fome à noite, eu preciso fazer a medicação na hora do almoço. Se eu sinto mais fome na hora do almoço, eu preciso fazer a medicação de manhã, porque a minha vida é muito curta. Então, é um remédio chato de manejar. Eu cheguei a usar ele, quando eu estava no internato, eu cheguei a usar ele, era um saco. Eu tinha que levar para o hospital, colocar em bolsinha térmica, com gelo, ficava me aplicando todo dia, mas era o que tinha naquela época, né? Como ele, então, ele agoniza o GLP-1, ele vai agir no centro de regulação da fome, diminuindo o apetite, aumentando a nossa saciedade. É assim que ele emagrece a gente, além de, claro, melhorar o nosso perfil glicêmico. Qual que é a potência dele? Menos 4,81% de peso quando comparado com o placebo. 63% dos participantes atingiram uma perda de peso maior que 5%. 34% atingiram uma perda de peso maior do que 10%. Pode ser usada a partir dos 12 anos de idade, tem aquela aplicação diária, a caneta ela tem múltiplas doses, então você vai contando aquele barulhinho. Teoricamente a gente aprendeu a fazer assim, né? Mas na verdade esse barulhinho foi feito para quê? A maioria das pessoas que usam essa medicação são diabéticas. Muitos diabéticos têm retinopatia diabética, ou seja, muitos pacientes diabéticos são cegos. Então o clique era para guiar os pacientes com deficiência visual, não para a gente contar dose. Por isso que o Monjário veio com a caneta de dose única, para tentar parar um pouquinho com essa graça de inventar dose de remédio. Mas ainda assim as pessoas inventam. Titulação da dose. A gente começa com 0,6, subcutâneo, uma vez por semana, uma vez em dia na primeira semana. E a gente vai aumentando isso de 0,6 em 0,6.
semanalmente, tá? Preciso que vocês saibam minimamente como começar o tratamento, tá bom? Não precisa planejar o tratamento eternamente não, mas minimamente começar, a dose vai começar. Joia? Efeitos colaterais: náusea, vômito, desidratação, alteração do hábito intestinal, fadiga, sintomas dispépticos, aversão alimentar, coleritise, vermelhidão ou incômodo no local da aplicação. A liraglutida ela traz muito mais efeitos colaterais do que ela tem que ser aplicada todos os dias. Então, como ela é aplicada todo dia a gente faz pico de medicação. Quando a gente faz pico, a gente faz efeito colateral. Diferente da diazepatida, por exemplo, que é uma aplicação semanal, então a administração dela no nosso corpo é linear. Então é mais difícil fazer sintomas. Por isso que normalmente nos primeiros 2 dias que o nosso corpo está entendendo aquela molécula nova e depois já vai passando. A liraglutida é todo dia. Normalmente quem toma passa mal todo dia. Contraindicações: antecedente pessoal ou familiar de carcinoma medular da tireoide, gestação, lactação, hipersensibilidade à liraglutida, pancreatite aqui é relativo. Tem que ver se vale a pena para aquele paciente que teve pancreatite ou não. Ou vamos pensar, um obeso mórbido, que a única chance dele de melhorar um pouquinho é a liraglutida. Talvez valha a pena a gente fazer. Agora um paciente que teve uma pancreatite e ele tem várias outras opções que vão ser boas para ele, vale a pena a gente tentar outra coisa. Joia? Semaglutida, agora, que é o Ozempic ou o Wegovy, né? É um agonista de GLP-1, apetite semelhante ao glucagon, então ele vai atuar na regulação da fome, diminuindo a saciedade e matando o apetite. Então, qual que é a diferença? Por que que um é melhor que o outro, a potência ficou maior e a molécula agora é só uma vez na semana? Foram pequenas mudanças estruturais que a indústria farmacêutica fez naquela mesma molécula de liraglutida para ela ficar realmente mais inteligente e mais aplicável. Porque foi visto o potencial, né, que a liraglutida tinha, mas os principais calos eram, tem que colocar todo dia, no saco, e tem que ver o horário de maior fome do paciente, então, às vezes o paciente esquece, atrasa o horário. Então eles fizeram essas mudanças para poder conferir maior potência e maior tempo de ação. A potência da semaglutida ela foi vista no estudo STEP 1, que é um estudo muito famoso, e ele avaliou 1961 indivíduos com sobrepeso ou obesidade sem DM2. Por quê? É um tratamento. A semaglutida é um tratamento para DM2. Então eu estaria analisando 2 desfechos. Aí o estudo já começa a desvalorizar um pouquinho. Então eles tiraram os pacientes com DM2 para poder fazer um estudo sobre obesidade. Que foi o primeiro que começou a ter aí realmente na literatura sobre a diabetes. Aqui a gente consegue ver os participantes em porcentagem e aqui a quantidade de peso que eles perderam, né? 86% dos participantes perderam mais do que 5%, mais ou igual. 69% mais ou igual a 10%, 50% mais ou igual a 15%, 32% mais ou igual a 20%. Então, assim, isso aqui só tinha sido visto com a cirurgia bariátrica. Então, quando isso aqui chegou no mercado, realmente foi aquele caos que virou, todo mundo querendo usar e aquela loucura, né? É uma potência muito alta. Oi? Aqui está avaliando 68 semanas. E além disso, a semaglutida ela foi a primeira medicação que demonstrou benefício cardiovascular em pacientes com obesidade. Ah, Carol, quer dizer que a diazepatida não apresenta? Quer dizer que ninguém fez esse estudo ainda. O que a gente tem de evidência hoje é que é a sema. Então a gente vai usar a sema quando o paciente tiver um risco cardiovascular muito aumentado. Tá bom? Ela reduziu até 20% do risco de eventos cardiovasculares maiores. Em comparação com o placebo, em pacientes com obesidade e doença cardiovascular estabelecida. Então, se você entrar no guideline da American Heart Association, vai estar lá, pacientes com muito alto risco associado à obesidade, semaglutida. Vocês vão ver dizer para lá. Tá joia? Mas a heredidade também, teoricamente, não teria essa Mas olha o potencial dela. A potência sim, dela é gigantesca. a gente não pode considerar também? Ou não? Porque ela tem redução de colesterol, de DM2 e tal. Redução da pressão. Mas chega nem perto de 20%. Se for o que você tem, beleza. Mas nem comparação. Tá? Primeiro que ele só perde 2,9%. Aqui você perde mais de 20% do seu. E aqui já tem 20% de redução do risco. Lá o risco tem diminuição, não tem nem. Tá? Ela pode ser aplicada a partir dos 12 anos de idade. As canetas elas têm múltiplas doses.
A aplicação é semanal e sem indicação de horário específico. Então aqui já ficou bem mais fácil. Uma coisa que eu chamo a atenção, vocês sabem qual é a diferença do Wegovy para o Ozempic? Os dois são semaglutida. O Ozempic, ele foi feito e estudado para pacientes com diabetes. Então, quando chegou essa medicação no mercado, foi visto que os benefícios para diabetes ali em torno de 1,7 estourando. Não adianta ir para 2,4, 7,2. O paciente diabético ele vai ter uma resposta até ali no geral uma dose de 1,7. Só que o paciente com obesidade, ele se beneficia de doses muito altas. Inclusive tem no mercado agora 7,2 do Wegovy. Mas era muito caro fazer Ozempic de 7,2, era mais barato para a indústria criar uma nova marca da mesma molécula, da mesma empresa, da mesma fábrica e chamar de outro nome só para não pagar mais imposto. É a mesma coisa, só que uma para obesidade e outra para diabetes. Tá errado eu prescrever Ozempic para obesidade? Não, mas vai ter uma hora que você vai ter que ir para o Wegovy porque a dose maior você vai estar lá fora, tá? Efeitos colaterais, basicamente os mesmos da liraglutida, tá? É a mesma coisa. Tirzepatida. Vamos falar agora do que a gente tem de mais famoso no mercado, do que mais chama atenção atualmente. É o análogo de GLP-1 e de GIP. Então, além de agonizar o GLP-1, ela vai agonizar o GIP, vai estimular o GIP. Esse sinergismo da ativação dos dois vai ter maior redução do peso e ainda maior controle glicêmico. Por quê? O GIP ele é produzido nas células K, do intestino delgado, mais na função de jejum. E ele é, no estado pós-prandial, ele vai ser secretado junto com o GLP-1 e vão interagir de forma aditiva para potencializar a secreção de insulina. Então, vai estimular ainda mais a insulina e vai estimular ainda mais a atividade do glucagon nos períodos de hipoglicemia. Então, aquela pessoa fica sem comer por mais tempo sem ficar tremendo. Ai, tô passando mal. Entendeu? Então, por isso que às vezes quando passa o paciente, não já viu o paciente, e ele fala que ele tá passando mal, cara, ele tá ficando 20 horas sem comer. Aí você começa a ver, a pessoa passa mal, porque antes o glucagon tá lá trabalhando, tirando glicose e botando no sangue, para você poder subir e se sentir melhor. E por isso também que ela tem potencial de ação ainda maior, tá? A potência foi avaliada no SURMOUNT 5, que é um estudo bem recente, que avaliou 2.539 pessoas com sobrepeso associada com obesidade. PM novamente foi excluído. E aqui mostra a mesma coisa também, o mesmo estilo de gráfico. Vou começar aqui, aqui tem a dose das medicações e aqui a porcentagem de peso que foi perdido. Com tirzepatida de 5, chegou aqui entre 12 e 16% da perda de peso. Com 10, chegou em torno de 19,5% de perda de peso. Com 15, 20,9% e o placebo, coitado, ficou com 30%. Tá? Então também é uma potência bem alta. Ela pode ser usada a partir dos 18 anos de idade. As canetas são dose única, canetas em múltiplas doses, que é a Quick tem, ou frasco ampulha. No Brasil, a gente só tem caneta de dose única. Tá? A aplicação é semanal, sem indicação também de horário específico, porque a liberação é linear. Titulação, a gente tende a começar sempre com a dose de 2,5, subcutâneo, uma vez na semana por 4 semanas, e depois vai titulando, aumentando de 2,5 por 2,5. Está errado eu pular uma dose? Não, mas no meu que está em bula. Está errado eu começar com 5? Não, principalmente os pacientes que estão vindo do Ozempic do Wegovy, que foi o que aconteceu muito aqui no Brasil. O Mounjaro chegou bem depois. Então tinha muita gente com um Ozempic de 5, de 2,4 já. Não adianta eu ir colocar ele em 2,5 de Mounjaro, porque ele não vai segurar. Então eu já ia direto para 5 nesse paciente, tá? Não é o que está em boa, tá bom? Sempre começa com 2,5 subcutâneo. Dose máxima é até 15. Efeitos colaterais. No geral, é bem parecido. Aqui a gente precisa chamar atenção para a hipoglicemia, principalmente em pacientes diabéticos que usam insulina ou açúcar-ureias, tá? Piora da retinopatia diabética. Assim que a medicação chegou aqui, todo mundo começou a usar, começaram a falar, o Mounjaro causa cegueira, né? É em pacientes diabéticos com retinopatia, que já tiveram retinopatia diabética e que a glicada caiu muito
muito rápido. A mesma coisa da colelictise. A gente aumenta o risco da colelictise quando o nosso peso diminui muito rápido. A bariátrica faz a mesma coisa. Então não é porque a molécula tisapatina causa cegueira, é porque ela causa uma perda de peso tão abrupta que aí isso pode ter algumas consequências, tá? Mas é muito específico, não é? Professor, depende muito de paciente para paciente para chegar nessa dose de 15? Muito. Eu não tenho nenhum paciente que eu chego, uma paciente só que eu chego em 15, que é uma paciente com SOP. Aí fica mais difícil. Mas ela não era Professora, Não tem a ver com o tamanho, o índice da pessoa com a dose que eu vou precisar. Assim como não tem a ver dose com o efeito colateral. Contraindicações. Antecedente pessoal familiar de carcinoma medular tireoide, aqui entra a neoplasia endócrina tipo 2 também. Gestação, lactação, hipersensibilidade. Acho que também. Agora, a gente tem a cirurgia bariátrica. O que a gente precisa saber, basicamente, da cirurgia bariátrica que eu quero que vocês levem? Eu coloquei esse quadro aqui, só comparando a resolução do CFM antiga com a nova. A nossa é essa aqui agora. Eu preciso que vocês saibam quem tem indicação. Atualmente, quem tem indicação é quem tem IMC acima de 40 mantido. Não adianta bater 40 e falar, opa, vou fazer. Porque tem muitos pacientes, infelizmente, no SUS, que o Ristat não funcionou, o sibutramina não funcionou, ele não tem dinheiro para fazer mais nada, ele vai forçar a bater 40 de IMC para poder operar. Porque ele sabe que é a única saída que ele tem. Então não adianta só ele bater, tem que ser o IMC mantido. E é claro que a gente não pode encorajar a pessoa a fazer isso, a gente tem que saber fazer, tá bom? Ou de 35 a 39 com comorbidades. E agora, de 30 a 34 com DM2 ou doença cardiovascular que não está controlando, tá? Então, são essas 3 indicações atualmente. Tempo de tratamento clínico. Antes tinha que ter 2 anos de tratamento clínico documentado. Mas, no geral, paciente de cirurgia bariátrica, paciente do SUS. Muda de posto, amula cura, documento sumiu, e aí dava muito problema, flexibilizado conforme a equipe. Tá? Atualmente é assim. A idade mínima, 14 anos, com permissão da família, é claro, sem limite máximo. Mas nos idosos tem que ver se o risco é realmente muito melhor, muito benefício. Tá? Tem que avaliar se é um idoso que aguenta uma cirurgia, se para ele vai ser benéfico, se realmente vale a pena você submeter aquele idoso a uma anestesia geral, uma sedação. Tá? Professora, Oi? essa questão de 14 anos, eu não sei se leva, assim, obviamente já fizeram isso, então estou perguntando, mas não, por que não levar em consideração outros meios, né? é farmacológico. É quando você é adolescente, você tá puberdade. Puberdade. Não, tipo mudança hormonal, essas coisas, não leva em consideração, não? Ah, para ser a partir de 14 anos? É porque é muito novo, né? Muito jovem. É muito novo, por isso que aqui sempre entra o bom senso. E tem que ter comorbidades e consentimento familiar. Eu ia puxar. Porque ele colocou aqui, ali em cima só a idade, mas ele coloca a questão dos adolescentes. Então tem que ser um adolescente mais ou igual a 14 anos com comorbidades. E ele tem que estar dentro desse restante ali, com maior que 40 MC. Preenchendo todos os critérios. Exatamente. Todos os critérios. Pô, Isso aqui é padrão. Outro aluno que eu tomo, aí vai ser realmente muito. muita coisa. Uma pessoa de 14 anos para ter nível desse aqui é muito. Então, por isso a gente usa a mesma régua, tá? Por isso que é muito difícil. Professor, Oi. só para você falar um pouquinho dessa avaliação do equipe multiprofissional, quem que fala o que pode fazer, quando é adequado ou não? Porque assim, a gente vai atender, né? Isso, então, Nutri- tem que ter a terapeuta. avaliação do médico, da nutricionista, do psicólogo, do cardio. Então quando a gente vê as pessoas com esse MC, a gente encaminha para esses profissionais todos, aí depois... Você pegou o paciente. Vamos supor que você pegou lá um prontuário de um paciente que está tentando tratamento farmacológico tem anos, não funciona. Você fala, olha, seu João, eu acho que está na hora da gente começar a pensar sobre cirurgia bariátrica, tá? O senhor tem indicação, o senhor concorda, você acha que é uma possibilidade, quer conversar com a família, igual uma semana que vem você fala? Aí você vai começando a introduzir. O paciente deu a ciência para você que ele acha que vale a pena tentar, aí você vai caminhar todo mundo. Psicólogo, psiquiatra, cardio, tudo.
todo mundo da equipe. Aí sim que vai. Eles têm uma pasta direitinho no SUS, de tudo o caminhamento que precisa ter, é tudo bem estruturado, mas varia um pouquinho de cidade para cidade também. Tá? Obrigado. Nada. Acompanhamento pós-operatório. Antigamente não tinha a exigência de tempo, agora tem que ser acompanhado por no mínimo 5 anos como registro, tá? Então eles tiraram esse registro de antes e reforçaram depois. O que era o que estava acontecendo? Estava deixando tudo bonitinho antes e depois a pessoa fazia inscrição, perdia a bariátrica, voltava a engordar. Então o acompanhamento agora é muito mais importante ser o acompanhamento depois, tá? Então o que eu preciso que vocês saibam daqui? As indicações e o bom senso de avaliar o paciente multiprofissional. Basicamente, o que é mais importante você saber de bariátrica. Eu não vou entrar em técnica cirúrgica, até porque eu não sei, então eu faço e a cirurgia eu vou falar com vocês. Tá joia? Agora, como que a gente vai escolher o medicamento que a gente vai começar? É claro que a gente já tem que levar em consideração as metas de tratamento, as características e preferências do paciente, para quem tem paciente que não vai querer se furar. Não, eu quero só o remédio oral, por mais que ele seja menos potente. Beleza, tá? A presença de comorbidades, os custos e a contraindicação das opções disponíveis. A gente sempre vai levar isso tudo em consideração para poder fazer a escolha. Mas a gente sabe que sempre que possível a gente tem que considerar a utilização de fármacos de alta potência. Por isso que a pergunta dele eu falei, pô, mas a gente tem essa semaglutida. Pode usar o orlistat? Pode. Mas a gente tem essa semaglutida que cabia naquela paciente. Entendeu? Mas ela pode pagar? Ela quer usar? Isso tudo a gente tem que avaliar. Joia? E aqui a gente tem um quadrinho para poder analisar a potência que você perguntou. Qual que é o seu nome? Leonardo. Aqui, juntou todos os ensaios clínicos daqueles estudos e analisou em 52 semanas e a partir de 53 até 104. O orlistat tem muito baixa potência, é menos de 4% de peso. Então ele entra com muito baixo. Baixa média entra a sibutramina, a naltrexona e a liraglutida, que fica entre 4,4 e 9,9 de peso, e alta a semiatípica, que atinge acima de 10% de peso. Por que isso aqui é importante? Porque a gente precisa saber qual o alvo terapêutico do nosso paciente. A gente recomenda que o tratamento farmacológico da obesidade tenha o objetivo de melhorar ou reduzir os sintomas e as doenças associadas, reduzir o risco cardiometabólico, melhorar a qualidade de vida e a funcionalidade daquele corpo, né? Como que a gente sabe que a gente atingiu esse objetivo? Porque na medicina a gente segue guideline, né? A gente fala no método centrado da pessoa, mas a gente sabe que no final do dia é guideline e infelizmente vai ter uma porcentagem que não vai ter entrado naquele protocolo ali que vai morrer, ou que não vai ser acometido pelo aquele guideline. E aqui a gente precisou fazer a mesma coisa. A gente pegou os ensaios clínicos todos e viram que quando o paciente atinge 10% de peso ou mais, ele está ok. Ele já diminui o risco de diabetes, ele diminui o risco de infarto. No geral, a gente vê que uma perda de peso de 5% reduz, tem benefícios em marcadores cardiometabólicos, pressão arterial, depressão, dor, função sexual. Uma perda de 7% associa menor risco de DM2 e uma perda de 10% ou mais melhora a MET, que é a esteatohepatite associada à disfunção metabólica, é o nome chique da esteatose hepática, né? Da saúde mental, da apneia do sono, que era a nossa paciente do 360 da semana passada, do DM2, além de reduzir desfechos cardiovasculares, incluindo mortalidade cardiovascular. Para a gente não escolher, vamos pegar no que garante que a gente diminui tudo, que é 10% de peso. Então, o nosso alvo terapêutico inicial tende a ser 10%. É claro que isso depende do paciente, né? Um paciente idoso com uma sarcopenia acentuada, eu vou ter um pouco mais de cautela. Talvez eu não precise bater a meta de 10%, eu posso ir devagarzinho, ver como é que está melhorando a composição corporal ali. Tá joia? Mas não possui um alvo único e absoluto. E os problemas de saúde relacionados à obesidade? Eu aumentei o quadro para a gente tentar ver um pouquinho melhor, são inúmeros, né? E aqui é um quadrinho que realmente, o que a obesidade pode causar no sistema urinário? Incontinência urinária crônica.
Só para vocês saberem o que de todo mal a obesidade pode causar. Mas o que eu chamo mais atenção são nessas aqui, que é onde as medicações que a gente tem atualmente já começam a agir. Como, por exemplo, a apneia do sono, a tirzepatida, ela tem uma alta potência, então por isso que eu estou escolhendo ela no lugar da lira, tá? Uma alta potência e ela tem benefícios claros em ensaios clínicos de que diminui a apneia obstrutiva do sono. Então, uma paciente obesa, sem comorbidades associadas, sem contraindicação ao uso da tirzepatida, o que eu vou escolher? Se ela tem apneia do sono, eu vou escolher a tirzepatida. Agora, uma paciente em transição menopausal, eu tenho que pensar no quê? Estrogênio está indo embora. Então, ela está aumentando o risco cardiovascular. Aumentou o risco cardiovascular dela. Ela já tem uma história de infarto prévio na família. Talvez seja mais interessante eu entrar com a semaglutida. Joia? O que a gente tem que chamar muita atenção aqui? Contraindicação da sibutramina para doença cardiovascular aterosclerótica. Falou em coração, tira a sibutramina. Tá? Chama atenção para a apneia obstrutiva do sono. Chama atenção para a NASH. Chama atenção para a contraindicação do sibutramina. Joia? Para vocês terem bastante atenção a isso. A gente nunca vai usar sibutramina, não. É difícil. Foi mal, falei alto, mas é. Gente, vocês não fizeram pergunta nenhuma. Eu acabei muito mais rápido na outra sala. Eu não fiz pergunta nenhuma. Porque o Sola foi muito. É, na minha coragem, Sola foi muito coesa, pô.